Não sei vocês, mas eu fico muito feliz de ver as crianças tendo a oportunidade de ser igreja. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Já estou ficando um pouco melhor da voz, eu acho, né? Deuteronômio capítulo 6 é um texto bem conhecido, mas eu quero usar como base da minha mensagem. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, sem te ensinasse, para que cumprires na terra que passas para possuir, para que temos o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os que cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Amém. Água. Sente-se em nome de Jesus. Amados, esse texto é um texto bem conhecido de todos os irmãos. Até porque não tem como trazer um texto que não seja conhecido da igreja, pois a igreja tem pastor que prega, obreiro que ensina. Mas eu quero trazer uma palavra nesta manhã, especificamente aqueles que exercem uma autoridade sobre uma próxima geração. Eu pergunto, quantos pais tem aqui? Levante a mão. Quantos avós tem aqui? Levante a mão. Todos vocês que levantaram a mão exercem uma autoridade sobre uma próxima geração. Esse texto não foi escrito para crianças. Esse texto não foi escrito para adolescentes. Esse texto não foi escrito para jovens. Esse texto foi escrito para homens e mulheres que exerciam uma autoridade sobre uma próxima geração. Há muitas pessoas que falam que filhos não vêm com manual. Eles estão completamente enganados. Filhos vêm com manual, sim. O manual é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todos os direcionamentos que eu preciso para exercer a minha paternidade segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus tem todos os direcionamentos que você, mãe, precisa para exercer a sua maternidade segundo a vontade de Deus. Hoje, existem muitas vozes quando se fala em educar os filhos. Há muitas pessoas querendo ser voz neste assunto. Quando nós estamos na internet e vamos ali dar uma olhada nos vídeos, a gente observa que há muitas pessoas se levantando, querendo ser voz nesse assunto. Mas nós não devemos ouvir qualquer voz. Nós devemos ouvir a voz de Deus. O que Deus diz em relação a educar filhos para a glória de Deus. Eu sou da área da educação e percebo que há muitos pais que perderam o discernimento da missão de educar os filhos para a glória de Deus. Será que nós podemos fazer uma pergunta nesta manhã?
por que que Deus nos dá filhos? Você já pensou? Por que que Deus nos dá filhos? Claro que Deus dá filhos para alegrar o nosso coração. Nós somos muito felizes por ser pais. Deus nos dá filhos para alegrar o nosso coração. Deus nos dá filho para trazer, movimento na nossa casa. E que movimento, né, meus irmãos? Meu Deus! Deus nos dá filhos para perpetuar a nossa geração. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus nos dá filhos para que nós possamos criar esses filhos para a glória de Deus. É para isso que Deus nos dá filhos. Existe uma profundidade espiritual no exercício de ser mãe e pai. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos somente como filhos biológicos ou filhos do coração, mas hoje há uma necessidade de olhar os nossos filhos não somente como filhos biológicos ou filhos do coração. Há uma necessidade de nós pais olharmos para os nossos filhos como filhos espirituais. Exercer a espiritualidade enquanto nós exercemos a nossa paternidade. Exercer a espiritualidade enquanto nós exercemos a nossa maternidade é algo que Deus espera de nós. Esse texto fala o quanto Deus se interessa pelas próximas gerações. Vamos contextualizar. O povo estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, e Deus manifesta a sua vontade através de Moisés, trazendo luz para um assunto muito importante. Esse texto, na verdade, quando falamos de uma esfera teológica, esse texto se fala de semá, que significa a declaração da fé de um povo. Esse texto é o DNA da fé do povo judeu. Até hoje, esse texto é praticado, é colocado em prática nas famílias. E esse texto traz direcionamentos profundos para a nossa época. Deus se interessa pelas próximas gerações. Então, através de Moisés, Deus estava direcionando o povo, dizendo: escutem, esses são os mandamentos, esses são os juízos, esses são as ordens que Deus está mandando. Não foi um pedido de favor, foi uma ordem. Deus disse: esses são os estatutos, os mandamentos, os juízos que Ele mandou para que eu pudesse ensinar para vocês. Deus sempre valorizou o ensino. Há um poder profundo no ensino. Não tem como criar filhos para a glória de Deus sem entender o poder do ensino. Deus nos chamou para ensinar as próximas gerações. Salmo 78 fala sobre isso. Que uma geração vai ensinar a próxima geração para um único propósito, para que a próxima geração confie em Deus e não se esqueça das obras de Deus. O que eu quero dizer para vocês é: eu estou me esforçando muito para que a minha próxima geração não se esqueça de Deus. E eu declaro em nome de Jesus que a sua próxima geração também não vai se esquecer de Deus. Os nossos filhos se lembrarão de Deus. Os nossos netos se lembrarão de Deus. Os nossos bisnetos se lembrarão de Deus. Deus não será esquecido na nossa família. Então, há um poder no ensino. Olha que interessante. Deus, Ele se interessa pelas próximas gerações. Isso nós vemos no versículo 2. Quando Moisés fala: tu, o teu filho e o filho do teu filho. Olha que interessante.
Se Deus não se Deus não se interessasse pelas nossas próximas gerações, Deus simplesmente diria: tu precisa obedecer. Não, Deus deixou bem claro. E essas bênçãos alcançarão você, o seu filho, os seus netos, os seus bisnetos, toda a sua geração. A promessa de Deus não é só para a minha vida. A promessa de Deus é para os meus filhos, é para os meus netos, é para os meus bisnetos, é para toda a minha geração. Eu sempre digo, eu sempre falo, que uma das expressões mais lindas que eu acho na Bíblia é quando Deus se manifestava no Antigo Testamento e a voz de Deus dizia: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Essa expressão de Deus é muito profunda. Quando a voz de Deus no Antigo Testamento se manifestava dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Deus estava dizendo: eu sou Deus do avô, eu sou Deus do pai, eu sou Deus dos netos, eu sou Deus de 3 gerações. Como eu disse ontem, eu desejo que a voz de Deus se manifeste lá dentro da tua casa. E quem recebe, levanta a mão, porque é uma palavra sobre a tua vida. Deus continuará sendo o teu Deus. Deus continuará sendo Deus dos teus filhos. Deus continuará sendo Deus dos teus netos. Deus continuará sendo Deus de toda a tua geração. É interessante que Deus fala como nós podemos colocar em prática ensinamentos profundos para que podemos impactar as próximas gerações. Preste atenção. Esta palavra é direcionada aos pais. Existem 3 lugares que tentam influenciar os nossos filhos. Existem 3 lugares de influências hoje na vida dos nossos filhos. Até os 7 anos, personalidade. 8, 9, 10, princípios e valores. 11, 12, senso de propósito. Tudo que uma criança aprende até 7 anos de idade é determinante para todas as outras faixas etárias. Aos 9 anos, se completa então o ciclo da construção ou desconstrução da fé. Só para os irmãos terem uma ideia, aos 13 anos, todos os conceitos sobre fé já estão construídos ou desconstruídos. Se o adolescente vai ter uma religião ou não, já está definida aos 13 anos de idade. Conceitos sobre quem é Deus, céu, inferno, tudo está construído ou desconstruído na adolescência. Então nós temos 9 anos para influenciar os nossos filhos. Como eu disse, existem 3 lugares que moldam um indivíduo. O primeiro lugar é a família. Não tem como esconder isso. A família é a ideia de Deus para que a fé seja perpetuada para as próximas gerações. Não é a igreja. Por mais que esse pastor ame os nossos filhos, ele não é o verdadeiro responsável. Por mais que o departamento infantil desta igreja ame o seu filho, eles não são os verdadeiros responsáveis. É a família. A família tem o poder de influenciar a formação do entendimento ou da construção de Deus. O segundo lugar de influência é a igreja. Mas, infelizmente, a igreja está perdendo o seu poder de influência para o terceiro lugar de influência, que é a escola. Então, certo seria a família, a igreja e a escola. Mas estudos estão demonstrando que a igreja está perdendo a influência de impacto sobre a próxima geração. E eu vou dizer de uma forma bem simples o porquê isso está acontecendo. Eu tenho um filho, ele tem 17 anos. Ele vai todos os dias à escola. Agora imagine, o seu filho que está em formação de identidade
cristã, ele também vai todos os dias à escola. Ele fica diariamente 4 horas na escola, todos os dias. No final da semana, ele vai ficar 20 horas de convívio social na escola, com pessoas que você nem conhece. Me diga 5 nomes de amigos do seu filho na escola. Diga pelo menos o nome de 3 professores do seu filho. Nós não conhecemos. Mas eles ficam 20 horas semanalmente na escola com pessoas que eu nem conheço. Agora, no final do ano, os nossos filhos vão ficar de 1.200 horas a 1.600 horas na escola, de convívio social. Quando eu falo de convívio social na escola, eu não estou falando de português, matemática, inglês, não é isso. Eu também sou professor e sei o valor da escola. Mas o que eu estou dizendo é que meu filho fica, ou vai ficar, 1.400 horas num convívio de que muitas vezes está saturado de doutrinação ideológica. Quando eu falo sobre isso, eu falo da vivência que quando meu filho chega em casa e diz assim: olha, pai, agora lá na escola, na hora do recreio, tem um concurso. Ganha o menino que beijar mais menino e ganha a menina que beijar mais menina. Isso é convívio social. Olha, pai, agora lá na escola, na hora do recreio, está todo mundo fumando escondido um cigarro muito cheiroso. E eles jogam na nossa cara. Isso é convívio social. O que eu quero dizer para vocês é que há sim uma tentativa de desconstruir a influência da igreja. E muitas vezes nós não estamos entendendo. Agora preste atenção. Eu me considero um bom pai cristão. Venho todos os domingos à igreja. Trago meu filho à igreja todos os domingos. Mas durante a semana, nem pensar. Tenho uma vida tão corrida, tenho tantas atividades. Não tenho tempo para a igreja durante a semana. Então eu escolho domingo. E aí eu vou domingo à igreja. O meu filho, durante a semana toda, vai ter 1 hora de vivência no corpo de Cristo. 1 hora para 20 horas na escola. Daí, eu venho todo domingo. 4 domingos. O meu filho, durante a semana toda, vai ter 4 horas de convívio no corpo de Cristo. E se eu vier todo domingo, no ano todo, o meu filho vai ter entre 48 horas a 52 horas de convívio no corpo de Cristo. Mas as estatísticas dizem que os pais não trazem as crianças cada vez que vêm à igreja. Então, hoje, uma criança cristã evangélica tem entre 32 horas a 38 horas de convívio no corpo de Cristo no ano todo. Aí nós entendemos por que a igreja está perdendo a influência. Mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de pais e mães dizendo: nós vamos tomar a influência dos nossos filhos. Nós vamos tomar a influência dos nossos filhos. A igreja precisa se posicionar. Quando eu digo que a igreja precisa se posicionar, eu estou dizendo que é uma parceria. É a família, a igreja e o ministério infantil. É uma parceria. Eu sempre digo que há uma necessidade de nos unirmos em defesa da próxima geração. Existem 3 influências que estão gerando uma destruição de construção de fé no coração dos nossos filhos. E aí eu não vou falar
das influências de uma forma muito profunda. Mas hoje, por exemplo, infelizmente, uma criança brasileira só perde para uma criança americana em horas de conexão na internet. São mais de 4 horas e 30 minutos diariamente que uma criança fica conectada nesse mundo paralelo. E aí, nós seríamos muito inocentes e teríamos uma visão muito romântica se achar que os nossos filhos, sem mentoria nenhuma, que ficam mais de 4 horas na internet, só navegam por conteúdo cristão. Só navega por conteúdo que ensina a orar, ler a Bíblia. Não. Mais de 90% do conteúdo que os nossos filhos estão tendo acesso na internet são conteúdos de desconstrução de fé. E o meu coração chora, porque eu vejo muitos filhos de crentes sendo discipulados pelos youtubers da vida. Homens e mulheres sem compromisso nenhum com Deus, estão ditando regras, maneira de se comportar, maneira de se posicionar, maneira de se vestir, e estão fazendo com que os nossos filhos rejeitem uma verdade absoluta. Mas que Deus nos desperte nesta manhã. E entenda, enquanto muitos pais estão dormindo o sono da negligência, o diabo está semeando o joio da desconstrução da fé. E era isso que Deus estava preocupado com o povo de Israel. Por isso que Deus estava dizendo, tanto no versículo 3 como no versículo 4, ouve, pois, Israel, ouve, Israel. Cada vez que nós lemos esse texto na Bíblia, ou cada vez que nós ouvimos esta palavra, ouve, isso significa que aquilo que vai ser falado é muito importante. O que Deus estava dizendo era, Israel, abram os seus ouvidos, porque aquilo que vai ser falado é muito importante. Mas no original do texto, a palavra ouve significa algo muito profundo. No original do texto, a palavra ouve significa um coração inclinado para colocar em prática. Isso significa ouve. Ouve significa ouça com o coração inclinado para colocar em prática. Há um poder na prática da palavra de Deus. Há um poder quando nós colocamos em prática os mandamentos de Deus. Deus não quer que nós somente sejamos ouvintes, mas que nós sejamos praticantes. O que Deus estava dizendo é, querem alcançar as bênçãos da terra prometida, querem alcançar as bênçãos sobre os seus filhos, querem alcançar a bênção geracional, então vocês que exercem uma autoridade sobre uma próxima geração, têm que ouvir com o coração inclinado, para colocar em prática. Esse seminário só vai fazer efeito na minha vida, se ele for colocado em prática, lá na segunda-feira, na minha casa. Nos fechar das portas e das janelas, a fé precisa ser vivenciada em família. A fé não é construída na igreja. A fé, ela é só fortalecida na igreja. A fé, ela é construída dentro das nossas casas. Na prática daquilo que nós vivemos na fé. Um tempo atrás, saiu uma pesquisa muito recente. E essa pesquisa me fez refletir sobre o impacto da igreja, ou o impacto dos pais, na construção ou na desconstrução da fé da próxima geração. A pesquisa trouxe a seguinte verdade: mais de 60% das crianças que nascem em lar cristão e frequentam a igreja na infância, rejeitam a mesma fé ao completar entre 13 e 17 anos. Agora pensem comigo, mais de 60%. Não sei vocês,
mas eu fico assustado. Imagina aqui esse coral de crianças cantando. Ao eles completarem 13 anos, 60% daqueles que cantaram aqui vão rejeitar a fé ao completar 13 e 17 anos. É o que as estatísticas dizem, mas eu não creio nisso. Eu creio em nome de Jesus que os nossos filhos vão servir a Deus para a glória de Deus. Mas é o que eles estão dizendo. E aí foi feita a pesquisa com esses adolescentes. Essa pesquisa foi uma pesquisa a nível mundial. E perguntaram, por que você não seguiu a fé dos seus pais? Por que você rejeitou a fé dos seus pais? E muitos desses adolescentes foram criados na igreja, apresentados no culto, durante 12 anos, né, estiveram aqui no nosso meio, e a pergunta foi, por que vocês decidiram abandonar a fé dos seus pais? E uma resposta que sangra o meu coração, quando eles responderam, a fé não era vivida dentro da nossa casa. A fé não era praticada dentro da nossa casa. E eles responderam, era uma fé hipócrita. Não havia prática da fé dentro da nossa família. Os nossos pais eram uma coisa na igreja e outra coisa dentro das nossas casas. E a resposta foi, a fé cristã não foi relevante para a nossa família. Então, não é relevante para a minha fase adulta. E aí eu entendi a importância de que a igreja traga luz sobre este assunto, para que os pais possam ouvir com o coração inclinado para colocar em prática. Para que nós possamos, como pais, tomarmos um posicionamento diante de Deus e entender que o maior desafio não é trazer os filhos para a igreja, mas o maior desafio é ser igreja dentro da nossa casa. Há um poder na influência da fé praticada. Há um poder da influência na fé colocada em prática. E eu vejo isso nesse texto. Olha que interessante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Para quem foi essas palavras? Não foi para as crianças, meus irmãos. Não foi para os adolescentes. Não foi para os jovens. Foi para homens e mulheres que exerciam uma autoridade sobre uma próxima geração. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, vocês querem impactar a próxima geração? Vocês querem levar a próxima geração a ter uma experiência comigo? Vocês querem que a próxima geração me ame? Então entendam, primeiro é em vocês, para depois ser através de vocês. O que Deus estava dizendo é, primeiro vocês precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Primeiro a palavra precisa estar no seu coração. O que Deus estava dizendo é, quer gerar um impacto? Então primeiro é em vocês, para depois ser através de vocês. O que Deus estava dizendo para os pais é, não tem como gerar uma geração apaixonada por mim, se antes vocês não forem apaixonados por mim. O que Deus estava dizendo é, vocês não podem dar aquilo que vocês não têm. Vocês não podem conduzir a próxima geração a um lugar aonde faz tempo que vocês não estão. Uma geração de pais apaixonados por Deus vão gerar uma geração de filhos apaixonados por Deus.
Uma geração de pais apaixonados pela presença de Deus vai fazer com que a próxima geração decida ser apaixonada pela presença de Deus. O que Deus estava dizendo é: quer impactar a próxima geração? Então seja exemplo. Seja exemplo. O que Deus estava dizendo é: vocês só poderão impactar a próxima geração não através de uma profunda pregação, mas sim através de uma profunda prática. O que Deus estava dizendo é: sejam exemplo para a próxima geração. Amados, a maior pregação que eu posso deixar para o meu filho não é o Salmo 119. Olha que é um salmo grande, né? Mas a maior pregação que eu posso deixar para o meu filho é quando palavra nenhuma sai da minha boca, é através do meu exemplo. Que mensagem você está pregando para o seu filho? Que mensagem você está pregando para os seus netos, quando palavra nenhuma sai da sua boca? Um tempo atrás eu li um livro, que o pai chega para o filho e diz assim: filho, toma muito cuidado aonde você pisa. E o menino não entendeu. E o pai repetiu: toma muito cuidado aonde você pisa. E o menino olha para o pai e diz assim: papai, com muito respeito, quem tem que tomar muito cuidado aonde pisa é o Senhor. E o pai olha para o menino e diz: mas por quê? E o menino explica: papai, eu só estou seguindo os teus passos. Amados, que nós possamos pisar firme na presença de Deus. Que nós, como pais, podemos pisar firme na presença de Deus. Porque acima da pegada dos nossos pés, tem que caber a pegada dos nossos filhos, a pegada dos nossos netos. E se nós pisarmos firmes na presença de Deus, os nossos passos vão conduzir os nossos filhos para uma eternidade com Deus. Eu acredito que a maior alegria de um pai e de uma mãe que serve a Deus é quando eles chegarem lá na eternidade, porque a eternidade é uma realidade. E quando nós chegarmos lá na eternidade e for aberto o livro da vida, e for dito assim: nossa, está o teu nome. Mas não está somente o teu nome, está o nome da tua esposa. Mas não está só o nome teu e o nome da tua esposa, não. Também está o nome dos teus filhos. Aleluia. Mas não está somente o nome dos teus filhos, está o nome dos teus netos. Quando nós chegarmos lá na eternidade, e o livro da vida for aberto, e nós formos entender que toda a nossa família está numa eternidade com Deus. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter. Eu sempre digo que o maior privilégio de um pai é ver os seus filhos servindo a Jesus. Concordam comigo? Mas para isso, nós precisamos entender esse versículo 4, 5 e 6. O que Deus estava dizendo é: sejam exemplo, sejam pontes. O que Deus estava dizendo é: não sejam muro. Esses dias atrás, eu estive na Bahia ministrando, e eu tive que ir para um lugar um pouco distante. E eu passei mais ou menos 1h30 em cima do mar, para chegar lá do outro lado. E aí, enquanto eu estava naquela viagem, eu ouvi 2 senhores conversando. E eles dizendo assim: se tivesse uma ponte, esse trajeto era feito em 20 minutos. Mas agora não tem ponte, todo mundo promete essa ponte e nunca constrói. Em vez de fazer em 20 minutos, nós temos que fazer uma viagem de 1h30. E eles reclamando sobre a ponte, a falta da ponte. E nisso Deus falou comigo: olha o poder da ponte. Há um poder na ponte. A ponte aproxima, a ponte conecta, a ponte faz com que você chegue mais fácil no lugar que sem a ponte é muito mais difícil.
enquanto eu estava meditando sobre o poder da ponte, eu ouço a voz do Espírito Santo me dizendo: Jean, seja esta ponte aonde o teu filho vai trilhar para chegar mais fácil ao meu coração. Deus disse para mim: seja essa ponte na vida do teu filho, aonde o teu filho vai trilhar para chegar mais perto do meu coração. Há uma geração de pais que, em vez de ser ponte, foi muro. Há uma geração de pais que, em vez de ser ponte, levantou muros que afastaram os seus filhos da igreja. Há duas coisas que nós pais precisamos construir: o amor pela família e o amor pela casa de Deus. É nós que construímos. A fé, ela pode ser construída ou desconstruída dentro da nossa casa. Há muitos pais, em vez de ser ponte, são muros. Uma certa vez, um pai me procurou dizendo: pastor, vai visitar a minha filha. Ela, quando completou 12 anos, saiu da igreja e disse que nunca mais vai pisar os pés na igreja. E eu fui conversar com essa adolescente. Cheguei lá, me apresentei, convidei ela, e ela olhou para mim: pastor, eu vou ser bem sincero, eu nunca mais vou colocar os meus pés naquela igreja. E eu perguntei: mas por quê? E ela assim: pastor, eu cresci ouvindo o meu pai falando mal do pastor da igreja. Eu cresci ouvindo o meu pai falando mal dos irmãos da igreja. Nós voltávamos para o culto, e meu pai dizia: naquela igreja não tem ninguém que preste. Agora ele quer que eu volte para o lugar que ele me ensinou a detestar. Eu não volto. E diante dessa experiência, eu vi uma adolescente que teve a sua fé desconstruída na infância. Amados, é lógico que a igreja tem problemas. A igreja deixou de ser perfeita o dia que eu entrei. Eu sou cheio de problema. O dia que eu entrei aqui, já estraguei tudo. Mas, se eu puder dar um conselho para vocês, a criança não tem discernimento para dividir entre a igreja organização e a igreja organismo. A criança não tem essa maturidade para dividir as coisas. Um dia elas vão crescer e elas vão ter essa maturidade. Mas enquanto a identidade cristã está sendo construída, você precisa ter sabedoria e construir no coração do teu filho o amor pela a igreja de Jesus. Você precisa dizer: vamos para a casa de Deus. Lá é um lugar espetacular. Vamos para a igreja. Lá nós vamos ouvir a palavra de Deus. Faça com que a igreja seja mais importante na vida do teu filho do que um shopping, do que um teatro, do que um parque de diversões, do que uma festa. Não perca o culto na igreja por nada e construa esse amor pela casa de Deus no coração dos teus filhos. Seja esta ponte que conduz os teus filhos a ter experiências profundas com Deus. Seja esta ponte que conduz o teu filho ao sobrenatural de Deus. Eu creio de forma profunda que o Espírito Santo quer se mover na próxima geração. Eu creio de forma profunda que o Espírito Santo quer levar a próxima geração a ter experiências profundas com Deus e com o Espírito Santo. Eu tenho plena convicção que nós, desta geração, não vamos negligenciar a próxima geração e vamos construir pontes de avivamento, vamos construir pontes de experiências profundas com Deus, vamos construir pontes e levar a próxima geração a ter uma experiência extraordinária com o Espírito Santo de Deus. Para encerrar, meus irmãos, esse texto,
até o versículo 6, é chamada de atenção. No versículo 7, é a prática de tudo aquilo que Deus falou, tanto no versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que diz o versículo 7? Depois de você ser exemplo, depois da palavra estar guardada no seu coração, então você terá autoridade espiritual. Há muitos pais que estão perdendo a autoridade espiritual. Há muitos pais que estão perdendo o discernimento espiritual. Há muitos pais que estão tendo dificuldade de exercer a paternidade, não segundo o que o mundo diz que devemos fazer, mas exercer a paternidade debaixo de uma autoridade e direcionamento de Deus. E esse versículo 7 fala sobre isso. E tu as inculcarás. Em algumas versões fala, e tu ensinarás. Em outras versões fala, tu conversarás. Eu quero falar um pouquinho desse termo, inculcar. Sabe o que significa inculcar, meus irmãos? Inculcar significa abrir a cabeça e colocar dentro. Mas há um outro texto que leva a entender que inculcar é apegar ao Espírito. O que seria apegar ao Espírito? É como eu deixasse um adesivo nesse acrílico. Isto é apegar no Espírito. Em outras versões fala que inculcar é penetrar no Espírito. Seria deixar uma marca no Espírito. Marca no Espírito. Irmãos, como pais, é fácil deixar uma marca na alma dos nossos filhos. A alma é o campo das emoções. Então, como é que eu deixo uma marca positiva na alma do meu filho? Eu levo ele para brincar, eu vou jogar futebol com ele, eu vou no cinema com ele, eu passeio com ele, eu dou um lanche para ele, eu faço uma festa para ele. Esses dias atrás, eu deixei uma marca na alma do meu filho. Eu dei para ele um celular novo. Como ele ficou feliz. Isso é deixar a marca na alma, nas emoções. Agora, deixar uma marca no espírito é diferente. Eu não deixo uma marca no espírito dando presente. Eu não deixo uma marca no espírito do meu filho dando uma festa. Eu não deixo uma marca no espírito do meu filho, comprando alguma coisa para ele, não. Marca no espírito, eu só consigo deixar semeando no espírito. Marca no espírito é só para papai que ora, mamãe que ora, papai que jejua, mamãe que jejua e que valoriza aquilo que é eterno. Deus nos chama para deixarmos marcas no espírito dos nossos filhos. Isto é inculcar, deixar uma marca no espírito da próxima geração. De que maneira nós podemos deixar uma marca no espírito da próxima geração? Não é na igreja, não é trazendo somente os filhos por culto, não. Olha que interessante, Deus responde essa pergunta dizendo, e delas conversarás assentado na vossa casa. É dentro de casa, irmãos. Deixa a marca no espírito, não é na igreja, é dentro de casa. E delas conversarás assentado na sua mesa. Há um poder na mesa. Salmo 128. O pai trabalha, chega em casa, encontra a mulher como videira frutífera e os seus filhos ao redor da mesa. E como eles serão ao redor da mesa? Como rebentos de oliveiras. Você já estudou sobre rebentos de oliveiras? É muito lindo. Vamos resumir. Rebentos de oliveira significa uma oliveira velha da raiz de outras oliveiras, que são os nossos filhos. E essas novas oliveiras, conectadas à oliveira velha, vão frutificar para a glória de Deus. Isto é rebentos de oliveira.
e delas falarás assentado na sua mesa. Há um poder na mesa. A mesa foi ideia de Deus. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, a primeira coisa que Ele mandou fazer foi: faça uma mesa. Em cima da mesa, coloque o pão. E o pão significa a presença de Deus. A 10ª praga do Egito, veio uma orientação: mate um cordeiro, coloque sangue nos umbrais da porta, e vocês sentam ao redor da mesa e celebre a Páscoa. A Santa Ceia é feita ao redor da mesa. E quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, toda a igreja vai sentar na mesa das bodas do Cordeiro. Mesa é ideia de Deus. Mas vocês sabiam que a família cristã está perdendo o poder da mesa? Porque às vezes o pai e a mãe estão na mesa, o filho está lá na frente da televisão, e a mãe vai: olha aqui um pratinho para você, meu filho. Às vezes o pai e a mãe estão na mesa, mas a filha está lá no quarto no computador, e a mãe: olha aqui, ó, um pratinho para você, minha filha. Às vezes o pai, a mãe e os filhos estão na mesa, mas o pai está colocando status no Instagram, olhando o Facebook, respondendo mensagens no WhatsApp. Pare com isso. As pessoas mais importantes para você não estão lá do outro lado do mundo, não. As pessoas mais importantes para você estão ao redor da tua mesa. Converse sobre as coisas de Deus dentro da sua casa. Restaure o culto a Deus dentro da sua casa. Tenha tempo para Deus dentro da sua casa. Levante um altar de adoração dentro da tua casa. Chame os teus filhos para celebrar a Deus dentro da tua casa. Não negligencie a coisa mais importante que Deus te deu, a sua missão como pai e mãe, para gerar uma autoridade e educar os seus filhos para a glória de Deus. Os nossos filhos são para a glória de Deus. Os nossos filhos vão viver para a glória de Deus. E os nossos filhos viverão todos os propósitos que o Senhor tem sobre a vida deles para a glória de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus.